O título da mensagem neste dia, Reforma Protestante. Nós tivemos no último dia 31 de outubro a comemoração de mais um aniversário daquilo que foi realizado por Martinho Lutero no dia 31 de outubro de 1517. Vamos ler na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1, verso 16 e 17, que foram o motivo que Deus utilizou-se para mostrar ao coração daquele monge Martinho Lutero a questão da justificação através da fé. Diz o texto: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O quadro que ocorreu naquela época, em 1517, foi uma verdadeira revolução religiosa que ocorreu no século XVI. Houve uma quebra da unidade cristã na Europa Ocidental. Martinho Lutero fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, onde atualmente é a Alemanha. E vários fatores contribuíram para que houvesse essa reforma. Podemos citar a influência do renascimento cultural. Houve, nessa época, a descoberta da imprensa através de Gutenberg. Isso trouxe a impressão da Bíblia. E através da Bíblia, muitas pessoas chegaram ao conhecimento da palavra de Deus e começaram a usar a razão, a ter a liberdade da interpretação e comparar com aquilo que era dito pelas autoridades religiosas. Existiam naquela época muitos abusos, existia a imoralidade do clero, a venda de indulgências, que era o perdão dos pecados quando as pessoas ficavam doentes e estavam prestes a morrer, pensavam: e agora? O que vai ser de mim? Então, diante deste quadro, começaram a se vender indulgências, cartas de indulgências. Além disso, para as pessoas que tinham mais posses e queriam uma espécie de um passaporte seguro para uma vida após morte, vendia-se também todo tipo de relíquias sagradas, como a cruz de Cristo, um pedacinho da cruz de Cristo, coisas da veste de Cristo, e essas relíquias tinham um valor alto
e as pessoas compravam para terem a sua segurança no pós-morte. Também existia naquela época a venda de cargos eclesiásticos, o que nós chamamos de simonia, que vem lá de Simão, que quis comprar os dons espirituais dos apóstolos, conforme nós podemos encontrar em Atos, capítulo 8, verso 18 a 20, fala que aquele homem, quando ele viu os discípulos fazendo grandes milagres, agindo com grande poder, ele achou que também podia comprar esse poder através do dinheiro. Também existiam formação das monarquias nacionais, que tinha como destaque a autoridade papal. Também a igreja pregava contra as riquezas que as pessoas podiam trabalhar e almejar uma vida melhor. E isso era pregado. Então, com o movimento da reforma, houve uma revolução também na parte econômica, na parte política, e a introdução do trabalho, do capitalismo, a chamada burguesia. Então, esses fatores que ocorriam nessa época foram fatores que ocorreram, que motivaram toda esta reforma. Existia também muitos confrontos com a questão da transubstanciação, celibato, com relação à difusão da Bíblia, com relação à missa em latim. O povo não entendia esse idioma, e tudo isso ocasionava, era um pano de fundo muito importante para a chamada reforma que ocorreu com Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele teve uma época lá em Roma, e quando ele viu tudo isso, ele voltou para a Alemanha, e ali, na Catedral de Wittenberg, ele pôde colocar as suas 95 teses. E isso trouxe uma grande repercussão no mundo daquela época, e foi feito o que nós chamamos de uma Assembleia de Worms, ou Dieta de Worms, onde ele foi convocado para dar explicações dessas 95 teses. E ele permaneceu firme nessas teses e disse que se alguém provasse na Bíblia que ele estava errado, ele mudaria de opinião. Mas ninguém conseguiu provar nada através da Bíblia, e assim houve esse rompimento com ele. Ele foi considerado um herege e foi perseguido para ser morto. E ele tinha 3 pilares dentro daquilo que Deus tinha colocado no seu coração. O primeiro nós já lemos em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que é a questão da justificação pela fé. Deus sempre faz o que é justo. Deus
é santo, santo, santo. Deus justifica o pecador e continua justo, porque o Senhor Jesus o substituiu e esse substitutivo, era sem pecado e cumpriu todas as exigências da justiça divina. Então, somente o Senhor Jesus pode nos dar essa justificação. A justiça de Deus, ela se refere à condição perfeita concedida por Deus aos que creem em seu Filho. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feito justiça de Deus. E então nós estamos justificados diante de Deus através da pessoa e da sua obra. O apóstolo Paulo fala em Romanos ainda, capítulo 3, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então a justiça de Deus, ela se manifestou sem a lei. O testemunho foi dado pela lei, no caso, Moisés recebeu os mandamentos e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós temos essa justificação e foi isso que trouxe a paz ao coração de Martinho Lutero. Como Paulo diz aqui, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra salvação significa livramento, significa chegar à meta final com segurança, proteger do dano. E o único caminho da salvação é o Senhor Jesus Cristo. É o único caminho ao Pai, como ele disse em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pedro reafirmou isso em Atos capítulo 4, verso 12. Nenhum outro nome há debaixo dos céus e da terra, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação nos é concedida mediante a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. A salvação é baseada na morte de Cristo, na sua ressurreição e na sua contínua intercessão pelos salvos. Então este foi um pilar
com que Martinho Lutero pôde expressar toda a sua fé, e ele encontrou a paz. Ele que fazia-se flagelo, queria fazer boas obras, fazia tantas penitências, tantas obras, mas isso tudo não tinha nenhum valor, até o momento em que o Espírito Santo o convenceu que ele era um pecador e que ele precisava da graça de Deus para a sua salvação. Um outro pilar que Martinho Lutero defendeu foi a questão do sacerdócio universal. Existia muitas diferenças de classes naquela época, o chamado clero, o chamado leigos, fazia uma distinção muito grande. E isso, no caso, Martinho Lutero defendeu a igualdade. Todos nós podemos ter funções diferentes dentro da obra do Senhor, mas diante do Senhor todos nós somos olhados para, da mesma forma que Deus olha ao seu Filho Jesus Cristo. Nós somos adotados como filhos de Deus, conforme João capítulo 1, verso 12. Veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E nós agora, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado. Aquele símbolo que dizia que somente o sacerdote poderia adentrar no lugar santo dos santos, agora isso foi rasgado. Agora, pelo sangue de Cristo, nós podemos adentrar na presença de Deus. Não precisamos de nenhum outro mediador a não ser o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala sobre isso em Timóteo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Então nós temos esse privilégio dado por Deus. Podemos orar e saber que Deus nos atende nas nossas orações. E o apóstolo Pedro fala sobre isso em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse privilégio nós podemos desfrutar. Precisamos ter esse entendimento. Também podemos ver em Apocalipse capítulo 1, verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Esse privilégio, ele precisa ser utilizado. Precisa ser colocado em prática. Então era isso que também Martinho Lutero tinha como pilar na questão doutrinária da nossa posição em Cristo Jesus. Um outro pilar era a questão da infabilidade da Bíblia, diferente daquilo que era preconizado na época da infabilidade papal.
Somente a palavra de Deus tem essa característica. Sabemos que a Igreja Romana colocava a tradição acima dos valores da Bíblia. E somente o magistério tinha a real importância da interpretação da Bíblia. Mas com o advento, como já dissemos, da imprensa, as pessoas podiam ler a palavra de Deus e com a sua razão e com a ação do Espírito Santo de Deus poderiam descobrir a verdade, aquilo que nós sabemos que é a inerrância da palavra de Deus. A palavra de Deus não contém erros. Autores em diversas épocas escreveram a palavra de Deus, e em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, Paulo fala sobre isso. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis de estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Falando da infalibilidade da Bíblia, falando da inerrância da Bíblia, duas circunstâncias que são inseparáveis, porque a inerrância é o resultado da infalibilidade da própria palavra de Deus. As Escrituras, na sua totalidade, são verdadeiras e fidedignas em todos os seus ensinos. Pedro continua no verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa era uma defesa e que nós também devemos fazer em nossos dias, num dias de tantas trevas, de tantas ideologias que são preconizadas. Nós precisamos reter a palavra de Deus, uma palavra atual, porque as coisas externas deste mundo mudam, a tecnologia, a ciência, ela avança, mas o interior do homem continua o mesmo. O homem continua o mesmo pecador, o homem continua com as suas mesmas fraquezas interiores. O homem interior, ele tem as suas inclinações. Então, por mais que a ciência e o mundo esteja avançado, os sentimentos humanos interiores continuam iguais. E o apóstolo Pedro nos previne contra os falsos mestres. Quando não damos ouvidos à palavra de Deus, o contrário acontece. E ele diz em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão
encobertamente. Não é uma coisa visível, mas encobertamente, heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. São palavras que nos mostram que toda a nossa vida, aquilo que devemos fazer para agradar a Deus, para ter uma vida que agrade ao Senhor e, consequentemente, Ele olhe para nós com um olhar de misericórdia, de graça, de complacência, é nós seguirmos a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, profeta Oséias, capítulo 3, capítulo 6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é uma atitude que é algo inesgotável. Ninguém pode falar que conhece toda a palavra de Deus, porque se falar isso está totalmente, redondamente enganado. A palavra de Deus é como um oceano, e nós somos como um simples grão de areia na praia. E cada vez que conhecemos mais a palavra de Deus, mais nós vamos nos aproximar de Deus. Então, que você também, ao ouvir sobre essa reforma que aconteceu há tantos anos atrás, você possa pensar nesse dia: será que na minha vida eu também não preciso de uma reforma? Será que a maneira que eu estou seguindo a Deus nesse mundo é uma maneira que está agradando a Deus? Ou eu estou seguindo apenas uma religiosidade através de boas obras, através de boas ações? Eu prossigo com o entendimento que tem coisas que vêm da Bíblia, tem coisas que vêm deste mundo. Esse é um momento de reflexão, de autoexame, diante de um acontecimento de muita importância, que mudou o rumo da história. Nós possamos também olhar para o nosso interior, como disse o salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da verdade, pelo caminho da eternidade. Que Deus te abençoe neste dia, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.